Começamos aqui mais um episódio do Trampo e CIA, e um podcast, um videocast, um programa onde a gente fala sobre a vida profissional, o mercado de trabalho na comunicação. Hoje a gente vai pegar uma abordagem um pouco diferente, a gente vai falar sobre a vida de estudante. A gente tem aqui 5 alunos no primeiro período que começaram há pouco tempo a vida universitária. A gente vai conversar um pouco sobre como está sendo esse início, o que eles esperam, quais são as aflições e as angústias, né? E o que esperar do mercado de trabalho, de estágios e coisas assim. Então tem aqui comigo, do curso de jornalismo, primeiro período, o Guilherme, a Rúbia e o Vinícius, e do curso de design gráfico, a Giovana e o Jonas. Então eu quero saber de vocês, primeiro, como é que está sendo esse início de curso? Tá, Rúbia, pode começar? Pode ser. Tá sendo bem diferente do que eu imaginava. É que eu venho de uma esfera, assim, colégio. Eu sempre estudei no mesmo colégio, então conviver com pessoas diferentes, com idades diferentes, para mim foi um choque, né? Realidades também diferentes. Então, tá sendo tudo muito novo e ainda tô aprendendo, né? Eu tô ainda me adaptando à faculdade, mas tá sendo muito bom. É um ambiente bastante diferente, né, do colégio. Sim. Eu lembro também, quando eu entrei na faculdade também, eu esperava uma quebra, mas foi bem diferente também do que eu esperava, assim, a expectativa, não sei dizer melhor ou pior, mas foi diferente, né, foi bastante diferente. Vinícius, como é que tá sendo aí o começo? Eu pensei que ia ser até mais difícil, porque eu tenho duas adaptações, né, eu venho de uma cidade menor, de Medianeira, aqui perto, e então eu tenho que se adaptar à escola, à faculdade e também à cidade de Cascavel. Como eu disse, minha cidade não tem nem 50 mil habitantes e eu tive que ir numa cidade de 300 mil habitantes. Isso daí foi um choque até para minha família, até tudo que eu nunca tinha feito, entende? Eu morei em Foz 1 ano, mas não foi uma experiência, eu era pequeno. Então achei que não foi tão difícil assim. Agora eu já tô pegando o jeito já da faculdade e da cidade também. Você tá morando aqui? Tô morando aqui. Tá morando? A gente tem bastante gente aqui, né? Isso é uma coisa que foi muito diferente para mim quando eu vim para Cascavel, que eu sou de Curitiba. Quando eu vim para cá, essa realidade, a gente tem muitos alunos e muita gente que é de fora e tem que se deslocar para cá. Tem muita gente que mora muito longe e tem que vir e passa 2 horas na estrada para vir, 2 horas para voltar, que é uma realidade que eu não imaginava. Assim, eu demorava 40 minutos em Curitiba para chegar, porque eu ia de ônibus e lá a cidade é maior. Para mim já era bastante tempo, não imagino ter que pegar a estrada, né? Então, eu acho que isso pode ser uma dificuldade bem grande de muita gente que mora aqui na região. E não conhecer ninguém aqui em Cascavel. Não ter os contatos, né? Exatamente. Família longe, amigos longe. Você já conhecia a cidade ou primeira vez que Só veio? De final de semana. Só de passagem? Só passagem. Mais alguém aqui não é de Cascavel? Todo mundo é de Cascavel? Sim. Eu me mudei recente agora. Você veio mas você veio para estudar também? Isso. E como é que tá sendo aí o começo? Então, também vim de cidade bem pequena, até menos ainda. Minha cidade não tem nem 20 mil habitantes, que é Cafelândia, né? E eu não me adaptei muito bem com essa história de viagem para vir para faculdade, então... Mas no meu caso eu tenho alguns parentes aqui, então a gente começou a morar junto para ficar mais fácil para mim, até por essa questão de trampo também. Legal. Quem mais? Quem que faltou? Guilherme. Oi. Como é que tá sendo aí o início do curso, o início da vida universitária? Então, na verdade, essa não é a minha primeira faculdade, né? Eu já tinha cursado antes. Então já tem uma experiência aí. Exatamente. Só que eu lembro a primeira vez que eu comecei a faculdade, é tudo muito novo, né? Você não está acostumado com essa vida acadêmica. A faculdade em si é bem diferente dos colégios. Quando você está no colégio, você sempre imagina aquilo que você vê nos filmes. Eu, pelo menos, imaginava um hall gigantesco e o professor lá na frente dando aula e todo mundo em arquibancadas, assim. Só que daí, quando você começa a ver, você vê que não é esse bicho todo, né? É uma imagem muito, eu acho que de série, filme americano, né? Isso do auditório com a lousa lá na frente e o professor falando e todo mundo sentado escutando, né? Sim, sim. E é interessante também da faculdade os projetos, né? Que envolvem todos os alunos e você pode participar, eles fazem acontecer. É uma coisa que você não percebe muito nas escolas, assim. Então é mais ativo, né? Exatamente. Fora que está sendo bem mais agradável porque você, em teoria, se você escolhe aquele curso que você quer, você estuda aquilo que você gosta, né?
Sim. Então, eu acho que dá até uma vontade maior de se dedicar. Não tem aquilo de, nossa, eu odeio matemática, porque eu estou tendo que ter aula de matemática, né? Se você gosta de jornalismo, tudo que você vai ter no curso vai ser relacionado com jornalismo, então você vai aproveitar muito mais, você vai ter muito mais interesse. E você, Giovana, como é que tá aí o comecinho do curso? Eu tô gostando bastante do curso. Eu já fiz outra faculdade antes, comecei, só que eu não gostei muito do curso. E aí todo mundo me falava que, você vai começar a gostar depois, no primeiro ano é ruim mesmo. Só que desse curso, eu tô gostando desde o começo. Desde o começo eu tô achando muito interessante todas as matérias. Eu tô gostando bastante da parte criativa. A minha única dificuldade é que eu sou muito ruim socialmente com pessoas, então eu fico, com ansiedade o tempo todo. Nossa, tem tanta gente em todos os lugares, tudo lotado. Na hora do intervalo, na cantina, meu Deus, tanta pessoa. Aí, essa é a minha maior dificuldade. Cara, isso eu vou te falar que estando no design há bastante tempo, você não está sozinha nisso, né? Eu vejo... A gente fala como curso de comunicação, em geral, é o povo que é mais extrovertido, que gosta de falar e tal. Mas no design eu não pego muito isso, sim. Eu vejo que tem muita gente que entra no design é mais introspectivo. Eu acho que isso pode ser uma característica do criativo, talvez, né? De ser mais para si. Então, você não está sozinha nisso, tá? Não é um ponto fora da curva, não. Bom, eu queria saber de vocês, se vocês já estão estagiando, se vocês já fizeram estágio alguma vez antes, para vocês principalmente que já fizeram uma faculdade, ou já começaram uma faculdade, vocês chegaram a fazer algum estágio remunerado? Sim. Fez? Eu fazia direito antes de vir para o jornalismo. Eu cheguei a trabalhar em escritório de advocacia por muito tempo. E dentro do estágio eu era como se fosse um advogado júnior, assim, sabe? Fazia... tudo, protocolava, fazia petição, fazia contestações e era bem remunerado até, por incrível que pareça, que muita gente fala que os estágios de direito não são bem remunerados, muitos até de graça porque tem muita concorrência, né? Uhum. Mas eu cheguei a pegar esse lado do trabalho e agora com o jornalismo também estou querendo pegar para entender melhor todos os ramos que tem para seguir, né? E é bem interessante porque a faculdade ela ajuda muito no estágio. Sim. Muita coisa, e o estágio ajuda muito na faculdade. Muita coisa que eu via dentro do trabalho no direito, eu utilizava em provas, eu utilizava na sala de aula, o professor fazia uma pergunta, eu conseguia responder, ganhar ponto extra, o professor já te olha de uma forma diferente, né? E eu acho que é super importante você estagiar enquanto estiver na faculdade, principalmente se for algo relacionado com a faculdade. Legal. O estágio, ele é parte integrante de muitos currículos exatamente por causa disso, né? Eu queria saber perguntando para a Ruby antes, você que veio, que viu uma quebra maior assim, de realidade chegando no ensino superior, o que você espera se você pensa em procurar um estágio? Lembrando que aqui todo mundo está participando da AGSIM, né? A AGSIM, ela tem uma cara de estágio, é uma atividade extracurricular, não é de fato um estágio. E muita gente que faz a AGSIM logo encaminha para um estágio ou para uma vaga profissional. E eu queria saber se vocês têm essa expectativa, se você pretende ir atrás do estágio logo, se você pretende mais focar no curso agora e procurar mais tarde. O que você espera, o que você pretende fazer, o que você espera de um eventual estágio? Assim, quando eu entrei na AGSIM, eu soube do tamanho da empregabilidade, eu fiquei assim, nossa, é uma oportunidade boa, inclusive porque eu já tinha uma disponibilidade nos horários da tarde. E eu espero, assim, eu não estou indo atrás por enquanto de estágio, porque como começou faz um mês praticamente o nosso curso, eu pensei assim, eu tenho que me adaptar primeiro à faculdade para depois escolher não, ir atrás do estágio. Mas eu estou esperando oportunidades virem, ainda estou conhecendo mais o curso, mais como funciona a comunicação. E eu estou muito feliz também de participar da AGSIM, porque eu estou aprendendo mais um pouco sobre design gráfico, que é algo que eu sempre tive interesse. Eu nunca estagiei, nunca trabalhei antes. Eu trabalho entre aspas, porque o meu pai tem uma empresa onde eu ajudo no marketing. Uhum. Só que eu mexi em ferramentas bem simples. E agora que eu cheguei na AGSIM mexendo no Illustrator, no Adobe Photoshop, foi uma quebra também, novamente dizendo, porque eu não sabia basicamente nada sobre alinhamento, enfim, coisas básicas que eu poderia usar agora também com meu pai. Legal. E você, Jonas? Então, eu sempre trabalhei como freela, né?
Então, agora, eu imagino sim pegar um estágio, até porque, como eu trabalhei sempre sozinho, eu nunca tive essa relação interpessoal no meu ramo. E é uma coisa que eu busco muito, porque eu acho muito importante, sabe? Na criação é essencial isso. Então, é uma coisa que eu nunca tive acesso. Agora, na G5 que eu estou tendo, então eu acho muito bacana essa interação que a gente tem e busco sim mais disso. Legal. Giovana, você chegou a estagiar na outra faculdade? Não na faculdade, mas eu fiz um curso técnico em informática e enquanto eu fazia o curso eu fiz um estágio. E foi tipo, eu aprendi tanta coisa que eu nunca tinha visto no curso, porque a gente via só mais teórico e no estágio foi mais prático. E eu tive que aprender, tipo, do zero coisas que eu nunca tinha visto, só que eu aprendi, tipo, muito mais rápido do que no curso. E eu acho que é porque a gente aprende muito melhor na prática do que na teoria, quando a gente está fazendo, colocando a mão na massa. Sim. Então, por isso eu quero fazer um estágio logo também, porque eu quero praticar, eu quero ver como é realmente o mercado de trabalho. Legal. O estágio ele é bom exatamente por causa disso, né? Por dar essa diferença, essa outra perspectiva. Porque por mais que a gente tenha muitas disciplinas práticas e de projeto, a gente sendo academia, a gente tem um foco na teoria, porque se não fosse teoria, não teria muito por que vocês virem aqui. Vocês poderiam fazer um cursinho por fora e pronto, você aprende a mexer, né? A teoria é muito importante. E a teoria é algo que você não pega quando você está no mercado de trabalho, né? Você pega a prática. E quando você vai para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo, invariavelmente, dependendo de onde você está trabalhando, vai ter demandas e problemas diferentes que são específicos daquilo que você está fazendo, que você vai aprender lá e você vai ter que aprender porque você vai ter que resolver, né? Você não tem uma escolha, se eu não aprender eu não vou tirar nota. Se você não aprender, você vai deixar alguém na mão. E aí é uma outra dinâmica, um outro nível de comprometimento que ele pede. Então acho que o estágio ele tem uma cobrança maior, exatamente. E você, Vinícius, o que você espera aí com relação ao estágio? Estágio, eu não sei muito bem se era estágio, mas eu trabalhava em Medianeira numa rádio, em transmissão de jogos, tudo. Eu viajava com a equipe tudo para filmar os jogos do time da minha cidade lá. Daí eu ganhava um valor X, lá eu ajustava o áudio, eu ajustava a câmera, fazia cortes, replays, tudo. Eu era o faz-tudo da rádio. Eu não sei se isso conta como estágio, mas eu quero fazer aqui em Cascavel também esse trabalho de edição, na área esportiva, né? Edição, filmagens, controle de áudio e controle de filmagens, tudo. Eu acho que isso daí é bem interessante. Até mesmo para, que nem tu falou, para adquirir mais habilidades na prática, porque só na teoria também não adianta. Ter 100% o conteúdo na teoria, saber 100% do conteúdo e não colocar na prática, entende? Acho que isso dali é um conhecimento perdido. E aqui na FAG eu percebi que vocês investem muito na área no conteúdo prático. Isso daí ajuda muito o universitário que está sonhando alto com alguma coisa, entende? Legal. Pegando esse gancho aí do que você disse, você falou que você quer um estágio para ter mais essa vivência prática e ganhar essa experiência maior. Uhum. Então eu quero saber de vocês qual que é o objetivo que vocês têm com o estágio. Então você já falou que uma parte do objetivo é essa. Mas na mesma linha dessa pergunta, como que você selecionaria? Claro que a gente, quando está buscando estágio, a gente entra em um processo de seleção para ser selecionado, mas ao mesmo tempo a gente filtra quais vagas a gente quer, quais vagas a gente não quer. E quais empresas parece que a gente vai querer trabalhar e qual a gente não vai querer. O que você acha que seria critérios assim, para essa escolha? Como objetivo, qual seria o objetivo do estágio? Como que você filtraria quais vagas você poderia participar? No começo não tem muito requisito, né? Qualquer um tô dentro, né? Mas depois, quando tiver mais uma casca, né? Uma gordurinha assim, eu quero seguir na área dos esportes, né? Foi por isso que eu segui na área do jornalismo. Eu quero seguir nessa área do esporte. É isso. Então é mais focado naquilo mais que está que nessa eu área gosto, que você pretende seguir. Isso, que eu já atuo também, né? Legal. Uhum. Jonas? Então, eu também tento imaginar que eu vou seguir na área que eu já trabalho, né? Que no caso é identidade visual e mídia social. Porque é uma coisa que eu já tenho mais prática, eu me sinto mais preparado. Em questão de objetivo, assim, eu não imagino tipo um ramo certo. Eu imagino as minhas atividades, mas
uma empresa num ramo X, por exemplo, eu não tenho muita imaginação agora. Mas pensando assim, mas não tanto em questão de objetivo de qual área seguir, mas um objetivo de o que você pretende conseguir fazer num estágio. O que você pretende que você viva num estágio, mais ou menos por aí. É ainda aquela questão da interpessoalidade, né? Porque, a mesma coisa que eu falei, eu sempre trabalhei sozinho, então a minha busca é contato, conhecer gente, conhecer área nova, talvez. Não só me manter na minha zona de segurança, mas, sei lá, sair fora da caixa, sabe? Uhum. Giovana, também do design, o que você acha que seria interessante ter em um estágio? O que você buscaria em um estágio? O que eu mais quero em estágio é que eles me ajudem e me ensinem, tipo, a aprender. Eu quero ter mais conhecimento prático sobre as coisas que eu tenho interesse e um lugar que não que eles deixem a gente largado. Eu quero alguém que, tipo, me auxilie a ir para a direção que eu quero ir. Legal. Isso eu acho que é uma das angústias, né? Que a gente vai falar sobre alguns medos que vocês têm. Eu imagino que seja isso, porque eu tinha muito isso também quando eu estava na graduação. O medo de ser uma mão de obra barata enquanto estagiário e não, de fato, um estagiário, né? Eu já falo um pouquinho mais sobre isso, sobre as minhas experiências de lá, só para não perder a linha. Isso. Guilherme, o que você procura? Então, na verdade, eu acho que muito além da remuneração do estágio, né? O mais importante seria buscar mais experiência, um networking legal, conhecer as pessoas, porque isso poderia encaminhar para futuros projetos maiores. E acho que um estágio é para você mostrar o teu trabalho para os outros, assim, sabe? Ele serve mais para você entrar, conseguir provar que você sabe fazer aquilo, sabe trabalhar, e assim as pessoas vão te jogando no mercado de trabalho para você ganhar visibilidade. Exatamente. Não ficar parado esquecido dentro de uma sala de aula, isso, por assim dizer. Então, no meu caso, o estágio seria muito mais para adquirir experiência e networking. Legal. Não teria muito a ver com remuneração, sabe? Uhum. E Rúbia? Eu também compartilho da mesma ideia do Guilherme e também eu acredito que o estágio vai te proporcionar para aprender os mecanismos por trás de uma profissão, né? Então, entrando em contato com, por exemplo, a parte de trás, para conversar com profissionais e também aprender se realmente é o que você quer, eu acho que isso é muito importante durante o estágio. Então, eu também quero provar um pouco de tudo, estou aberta a tudo, por enquanto. Legal, eu acho que essa é uma visão muito importante que seria interessante que todo mundo tivesse do estágio, porque existe muito uma noção ainda que o estágio ele está ali para ajudar com o custo de pagar a mensalidade, né? E não é exatamente isso, né? Também pode ser, claro, você pode priorizar um estágio que vai pagar melhor, claro, né? Não tem nada de errado com isso, mas eu acho um pouco equivocado enxergar só dessa maneira, né? O estágio como só sendo uma fonte de renda, porque você não vai ter uma outra oportunidade tão clara quanto a que você tem quando você está no ensino superior de experimentar diferentes áreas. Então pode ser que você você chegue com uma ideia mais formada do que você quer fazer, como o caso do Vinícius, que quer ir para a área de esporte, que já está isso bem claro, mas vai que você pega um estágio em TV, por exemplo, e você acha maravilhoso, você gosta muito disso. Se você não tivesse pegado esse estágio, você não ia saber. Exatamente. Né? Então, até uma dica que eu deixo para vocês e para quem também estiver acompanhando a gente, que usem um estágio, não o estágio, mas o tempo de universitário para experimentar. Tá? O estágio como experimentação eu acho que é o mais importante. Tentem conseguir estágio em várias áreas diferentes. Claro, se você precisa da renda, procure um que pague bem, óbvio. Mas se você tiver a opção de escolher áreas diferentes, eu recomendo você tentar fazer estágios diferentes e não ficar em uma coisa só ao longo de todo o curso. Principalmente no caso do jornalismo, que é um curso mais longo, né? Que são 4 anos. Design são 2 anos, é um curso mais curto. Então, se quiser focar um pouco mais na universidade no primeiro ano, daí você tem o segundo ano, talvez você consiga ali pegar uns 2 diferentes para chegar a ter uma experiência. Mas eu acho que vale a pena aproveitar isso para experimentar, tá? Falando um pouco sobre o meu tempo lá de universitário, que já faz algum tempinho, né? 10 anos, foi lá em 2012, quando eu estava procurando estágio, eu busquei isso. Então, eu peguei um estágio, comecei com um estágio numa editora educacional, então trabalhando
um pouco com a questão de design editorial, que foi o meu foco inicial. Lá dentro mesmo, eu comecei a trabalhar com animação e programação, porque tinha esse buraco ali e eu tinha facilidade, eu nunca tinha feito isso antes, eu não sei dizer de onde que surgiu isso, mas eu fui fuçando e acabei começando a trabalhar com isso. Depois eu saí de lá, engatei numa agência grande, trabalhando com motion design, então um pouco daquilo que eu tinha visto no primeiro eu levei para esse segundo. Eu vi que era algo que não era o que eu queria fazer, não gostei do ambiente, de como que funcionava, toda a setorização, foi algo que eu não me adaptei. E aí eu saí e entrei para uma empresa que a princípio não tinha nada a ver com design, mas fazia para fazer estampa de vestuário. E eu gostei bastante de lá, sendo uma empresa menor. Eu trabalhei com várias coisas diferentes, então não fazia só estampa, fazia embalagem, fazia catálogo, mexia com site. Então eu posso dizer que na minha vida de estudante, eu peguei várias áreas diferentes e eu consegui encaminhar muito melhor o que eu de fato gostava na área do design. É por isso que eu dou essa dica de tentar procurar coisas novas. Mas enfim, puxando naquela ideia das angústias que a gente estava falando, né, que tem alguns medos relacionados a isso. Primeiro, focando na parte, já que a gente é o trampo em si, focando na parte do mercado de trabalho, o que vocês dizem que vocês têm algum medo ou insegurança, talvez para ingressar no mercado de trabalho, ou exatamente com estágio também, não só com estágio, mas para procurar uma vaga? O que vocês acham que... Tem alguma insegurança, algum medo, alguma angústia aí? Alguém tem alguma coisa a dizer? Ixi, tem várias. Tem várias. Assim, como eu tava falando, né, tudo novo. E principalmente, assim, tenho 17 anos, então eu me sinto muito inexperiente chegando num lugar onde todo mundo já trabalha, tem carteira de trabalho assinada. Então, eu já chego com um medo de talvez ser menosprezada. Mas eu penso assim, eu tenho que mostrar minha competência, né? Mostrar que, mesmo sendo nova, eu tenho capacidade de realizar um trabalho bom. E também sempre eu penso assim na questão do chefe, né? A gente tem aquela angústia, e se o chefe for muito carrasco com a gente, né? É esse meu medo também. Jonas, você concorda? O que você acha? Eu sigo mais ou menos pela mesma linha de raciocínio. Ainda mais nessa questão de, às vezes, não me sentir preparado, sabe, para entrar no mercado. E também penso essa questão do chefe, porque nas minhas experiências de trabalho teve algumas coisas relacionadas a isso. Mas, enfim, eu acho que tudo é experiência, tudo é válido e a gente tem que meter a mão e fazer. Legal. Giovana, o que você diz? Vocês três que já trabalharam de alguma maneira, né? Você tem alguma experiência... Você teve uma experiência ruim ou você acha que não é para tanto? O que você diria? Eu nunca tive nenhuma experiência ruim. Sempre, todo lugar que eu trabalhei, as pessoas foram muito legais, me ajudaram muito. Só que o problema é, comigo mesma. Eu tenho aquela síndrome do impostor, de achar que nada do que eu faço é bom o suficiente, que tudo tá horrível, que as pessoas só estão falando que tá bom pra me agradar. E aí eu fico meu Deus, eu vou fazer tudo ruim e eles vão ficar com raiva de mim, mas não vão falar nada. Aí é mais paranoias da minha cabeça mesmo. Entendi. Você acha que é mais... Tem um medinho ali por fora, mas você acha que é um pouco mais relacionado a você mesmo do que, de fato, a um ambiente? Sim, esse medo de não ser boa o suficiente no que eu faço. Entendi. Isso também é algo bastante comum quando a gente vai para o lado da criação, né? Até o professor Alex fala, né, que não se termina um projeto, se abandona, que ele atribui isso a alguém que trabalhou com ele. A gente tem que aprender a desapegar. Então, eu acho que é importante tentar mudar uma visão de que não é para mim que tem que ficar bom. Claro que a gente se sente mais realizado se a gente fizer algo e achar que ficou legal. Mas tem que ficar bom para o cliente e para o objetivo. Então, eu acho que tentar começar a colocar esse pensamento pode te ajudar um pouco a tentar superar um pouco isso e mudar a visão de que tudo tem que ser muito bom e muito perfeito, né? Porque o perfeito não existe. O perfeito ele é idealizado. A gente precisa aprender a aceitar que o perfeito não existe, principalmente quando a gente trabalha com projetos que tem prazo para entregar e que a gente tem que fazer e tem que entregar, né? Então, é difícil isso, demora, vai tempo, pode ser bastante angustiante, mas volta e meia a gente acerta um projetinho ali que fica legal, então começa a levantar a gente, tá? Então, de novo, não se preocupe que você também não está sozinho com relação a isso. Vinícius, o que você diz? Você também trabalhou lá já com
com a rádio, né? Você trabalhou? Isso. O que você acha que você espera na ingressão ali no mercado de trabalho e com estágios? Bem, é mais o mental, né, da pessoa, né, que nem tu falou próprio, tu conseguir consolidar você não é o perfeito, né? Não existe perfeito. Então, isso é um fator. Também tem as oportunidades, né? Que nem sempre aparecem as oportunidades que você gostaria. Esse daí também é um problema. Também é falta de vontade. Às vezes a pessoa não aparece nada, mas também não corre atrás dos seus próprios objetivos, né? Não consigo um emprego, mas também fica deitado o dia inteiro e não vai atrás. Então, esse é um dos principais fatores que o mercado de trabalho não vai crescer para os universitários, entende? Uhum. Não só para os universitários, mas como toda... Ninguém vai pegar na tua mão e te levar até lá, né? Exatamente. Verdade. E você, Guilherme? Você que já estagiou uma firma de advocacia, Então, pelo que você falou? A coisa que eu mais tinha dificuldade, assim, era lidar com uma pressão de você fazer um documento. Qualquer errinho ali pode custar o processo, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu lidava com o trabalho em si era a pressão de errar e custar um trabalho que necessariamente prejudicaria outras pessoas. Uhum. E eu acho que esse é o maior medo dependendo da onde você for trabalhar e tal, com o estágio, é fazer alguma cagada que pode ter repercussões maiores uma repercussão daquilo que maior você espera. do que aquilo que é mais básico, né? Uhum. E esse lado, igual eles disseram, o lado perfeccionista, sempre tentar fazer o melhor, mas muitas vezes você não precisa entregar o melhor, né? Você tem que entregar aquilo que é suficiente. Sim. Só que eu acho que as maiores dificuldades do estágio são essas, ainda mais, igual a Rúbia falou, você entrar novo num lugar, as pessoas olharem para você como, o estagiário, muita gente vai jogar a culpa das cagadas em você, porque eles podem fazer isso, né? Então, eu sei que muita gente sofre com isso de estar trabalhando num lugar, acontece alguma cagada geral, a culpa é do estagiário que foi lá e fez isso. Foi lá e fez aquilo. Podem mais ou menos, né? Isso, É aquela coisa, ainda tem... Eu vejo que olhando pelas vagas, pelo menos, eu não estou tão conectado assim com as agências daqui. Eu trabalho como autônomo, mas eu não tenho nenhum tipo de empregado ou de estagiário nem nada. Eu trabalho sozinho. Então, eu não tenho uma vivência específica como empregador para poder falar algo assim. Mas observando as vagas que surgem, que a coordenação e que a FAG manda para a gente e que são divulgadas para os alunos, eu posso dizer que na comunicação, eu tenho a impressão, pelo menos, que há uma consciência muito maior de o que significa um estágio. Né? Porque isso, lá na minha época de volta, quando eu estava estagiando, tinha muito disso do estágio ser mão de obra barata. Né? De contratar um estagiário porque vale mais a pena pagar um estagiário para fazer o trabalho que o funcionário faria, mas que me custaria mais. E eu percebo que aqui já existe uma... Não sei se é agora, né? Não sei como que lá em Curitiba está, porque isso foi lá em Curitiba, mas eu vejo, que me parece pelo menos, que existe uma consciência muito maior de que o estagiário ele está entrando lá para aprender. E esse é o foco que vocês têm que ter em mente também, porque se vocês estão no estágio e vocês estão sofrendo muita pressão, tá com muito estresse, tudo é culpa de vocês, talvez seja uma boa você sair desse estágio. Tenho medo do chefe carrasco, o chefe que vai ficar no meu pé o tempo inteiro, que vai brigar comigo. Cara, estágio, você não tem nenhum tipo de compromisso contratual nem nada. Você pode sair quando você quiser. Ao contrário de um CLT, que eles têm que fazer rescisão, você vai perder direitos e coisas assim. Mas um estágio é muito mais tranquilo. Então, esse medo, eu acho que é algo que dá para deixar de lado. Tá? Porque, assim, lembre que vocês são donos de si. Então, se acontecer algum problema, você não está feliz no estágio, você pode estar lá 3 semanas. Vale a pena tentar, né? Ver o que vai acontecer. Também não desistam na primeira dificuldade. Mas se achar que não tem jeito, que, cara, não tá rolando, não é para mim, não tá legal, só tô tendo dor de cabeça, sai e acha outro, tá? Não tem problema. Claro que se você depender da renda é um pouco mais complicado, mas não tem tanto esse problema. Mas de volta, eu acho que aqui já tem uma consciência diferente. Uma outra coisa que eu vejo diferente aqui é de estágios que procuram recém-formados ou alunos que já estão no final do curso. Que isso é algo que você pode pensar assim, tá, mas ele quer fazer um estágio com alguém que está no final do curso porque já sabe fazer tudo e vai ser mão de obra barata. Mas não é isso.
quando você está no final do curso, se alguém está procurando um estagiário de final de curso, a partir do momento que ele se forma, ele não pode mais ser estagiário. Então, quer dizer que a empresa provavelmente quer pegar essa pessoa para começar a fazer o treinamento enquanto estagiário e efetivar quando ele se formar. Então, eu vejo uma noção muito maior disso, assim, de recém-formados, vagas para recém-formados, não pedem uma experiência grande, que isso é algo que acontecia muito na minha época, de querer, é um estágio, é um recém-formado, você tem que ter experiência, você tem que saber mexer com 20 softwares diferentes, e aqui eu já vejo vagas falando, precisa ter uma experiência básica, pelo menos, né? E é mais ou menos por aí que eu queria saber de vocês, assim, quando vocês se formarem, qual que é a perspectiva que vocês têm? Vocês pensam em procurar um emprego, talvez achar um estágio para o final do curso para tentar amarrar para o emprego, ou vocês pensam em empreender e trabalhar por conta e serem autônomos? Começando o pessoal do jornalismo, que eu acho que eu estou mais curioso para saber. Rúbia, o que você me diria? Eu sou adepta mais à primeira opção de você, então, no final, mais pro final do curso, já encaminhar mais ou menos pro segmento que você quer. Eu tenho essa ideia porque eu não me imagino muito agora como autônoma, né? Eu sei que a gente estava aprendendo, inclusive, na aula sobre jornalistas alternativos, né? Eu não me vejo como fazendo isso agora, mas então eu prefiro já me encaminhar no final do curso e ser efetivada, quem sabe. Legal. E você, Guilherme? Então, na verdade, eu estou deixando meio que o curso me guiar para saber qual que vai ser a decisão do meu futuro. Ainda está cedo para decidir. Porque assim, eu entrei no curso porque eu tenho um canal no YouTube e tal, eu já ganho uma renda com ele. E em teoria eu faço um estilo de jornalismo alternativo lá, porque ele é um canal focado em pesquisa, em comentário. E eu entrei mais para pegar as manhas de como fazer uma pesquisa melhor, pegar a experiência de trabalho, pegar, igual, por exemplo, o que a gente faz na GSIM, que ajuda bastante na parte de edição. Para melhorar mesmo o trabalho do canal. Isso sim, só que, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de apresentar programas, fazer apresentações. Então, acredito que no curso eu posso conhecer muitas pessoas e ter um networking legal para, quem sabe, entrar em alguma emissora, alguma coisa do tipo, e poder apresentar o meu programa. Mas, em tese, por enquanto, ainda eu priorizo mais a parte autônoma. Uhum. Mas, se surgir uma oportunidade de trabalhar para os outros, eu não vou descartar. E você, Vinícius? É a mesma coisa que o Guilherme. Eu faço as palavras do Guilherme e as minhas palavras. No começo sempre vai ser autônomo, porque normalmente quase ninguém conhece. Nós aqui, estagiários, no caso, estudantes, acadêmicos, né? Eu achei a palavra. Então, a chance de entrar em uma emissora de TV, que é o nosso caso de jornalismo, é muito difícil. Então, o meio autônomo, ele sempre vai ser a primeira opção no jornalismo, entende? Eu não sei do design, como que funciona, mas o meio autônomo é mais certo no começo, mas depois, claro, todo mundo sonha em aparecer na TV, né? Então esse é minha fala. Legal. Giovana, você tem alguma ideia do que fazendo lá no final? Eu sempre quis trabalhar de casa. Durante a pandemia, eu tive uma experiência de trabalhar de casa numa empresa e foi ótimo, eu gostei muito de trabalhar de casa. Então, eu quero ou uma empresa de trabalho remoto ou trabalhar autônomo mesmo. Trabalhar fazendo freela e daí você faz o teu horário. Legal. E para finalizar, Jonas, você já falou que já trabalha com alguns freelas aí, você pretende continuar nessa linha? Então, a minha ideia a longo prazo é construir a minha própria agência de marketing e design, com um serviço completo, desde elaboração, criação e finalização. Mas, quando eu ingressei no curso, eu vi muita coisa legal, muita ideia legal, então eu acho que eu voltei, a minha ideia ainda está um pouco abstrata. A ideia inicial era essa, mas como a gente vê muita coisa bacana, muita experiência legal. Talvez alguma outra área que você não tinha imaginado que pode ser interessante explorar. Exatamente. Eu acho válido e, enfim, como eu disse, agora a minha cabeça está um pouco mudada. Legal. O objetivo um pouco da universidade é isso, né? Tentar tirar um pouco da zona de conforto e fazer pensar. Né? Inclusive, fazer a cabeça muito funcionar. bacana, muito bacana. Legal. Bom, pessoal, obrigado aí pelo papo. Obrigado para quem acompanhou a gente. Então a gente finaliza aqui mais um episódio do Trampo e Cia e até a próxima.